Bushido, a filosofia japonesa criada pelos samurais. O caminho do guerreiro colocava a honra e a justiça acima da própria vida. Eles acreditavam que um homem só era verdadeiramente forte quando era testado no fogo, no hiato da batalha, no silêncio, no isolamento, ou como eu penso, quem você é quando ninguém vê. Fazia mais de um ano desde que eu tinha lançado a minha última música, e depois da última sexta-feira eu finalmente voltei a lançar um som meu, e ele tá diretamente ligado com essa filosofia que eu particularmente gosto muito. A minha ideia pro vídeo era mostrar os bastidores do processo do clipe que eu pretendia gravar no meu canal oficial, mostrar os bastidores, como que era feito a edição, mas ironicamente o universo resolveu me testar de um jeito diferente. Eu acabei sofrendo uma lesão na lombar e tô completamente travado, debilitado aqui na cadeira, e do jeito que eu tô perdendo o cabelo, eu tô quase montando uma equipe dos X-Men. Eu entendi a referência. Só que o caminho do guerreiro não permite recuar, já que eu não posso ir mostrar esse processo e criar ele, na verdade, eu vou trazer pra dentro da filosofia que eu usei pra compor essa música. Vou te mostrar a letra, te guiar pelo contexto dela e como eu usei essa filosofia pra transformar numa das melhores músicas até o momento. Então senta aí, pega um lanche e vem comigo. Há pouco menos de um ano atrás, eu lançava minha música Baila Comigo. Baila comigo, eu sou tão rico que eu nem tô hablando de dinheiro, o governo te rouba. Mas que vergonha, não tô nem aí, quero mais que se for. E ela morreu antes mesmo de nascer. Calma que eu explico. Quando eu lancei essa música, eu tava em um momento onde eu vivia com muito conflito interno dentro de mim, sabe? Eu lembro de, na época, estudar como melhorar os meus números, o meu alcance dentro das plataformas de streaming, como crescer, né? Crescer como um artista, né? A maioria das coisas que eu mais reparava nas dicas dos especialistas era a frase: use sua música como um produto. A sua música é um produto. E eu tentei seguir isso a fim de ganhar dinheiro ou mudar minha vida, mas sem perceber, isso me deixava cada vez mais infeliz. E eu não entendi o porquê. Eu me lembro de ficar inconformado, me perguntando o porquê das coisas serem assim. Não é que eu não goste dessa faixa, eu gosto muito dos instrumentos e até mesmo da letra que eu fiz, mas eu acho que a parada que me incomodou de verdade foi que eu tava fazendo algo pra vender pra alguém, entende? E sem perceber, isso me gerava um sentimento de infelicidade. Eu não entendia muito bem o porquê. A verdade é que eu acho que a música é uma parte essencial na minha vida, uma das mais importantes. Então pensar nela como um produto me incomodava profundamente. Escrever canções sobre romance só porque vendem mais me irritava muito. Eu senti que não tava correto, de que não deveria ser assim. Não é o que eu queria fazer, entende? Eu queria impactar as pessoas, influenciar de alguma forma com o que eu tenho a dizer. Eu queria fazer alguém refletir. Não quero que ouçam minha música e daqui meia hora não lembre de mais nada. Claro, sempre tem a possibilidade de eu mudar no futuro e me tornar aquilo que eu sempre abominei, um grande hipócrita. Embora eu não ache que isso vai acontecer, sempre tem a possibilidade, né? O que aconteceu foi que eu não tinha interesse pela faixa que eu tava criando, além dos problemas financeiros que eu tava passando na época. Eu não vejo nenhum problema em falar de amor, músicas românticas, etc. O amor é um sentimento lindo, acho que é o que as pessoas mais compartilham. Mas o problema foi que eu fiz esse som com o fim de vender ele, entende? Eu pensei nele como um produto, isso me desestimulou muito. Eu não fiz sequer um anúncio pra avisar que tava lançando a música e também não investi R$1. A verdade é que eu tinha desistido dela antes mesmo dela sair. O que aconteceu depois disso foi o que acontece sempre: depressão, tristeza e aquela pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento: será que eu sou bom o suficiente? Eu entrei em um longo dilema comigo mesmo, me perguntando se era hora de desistir e buscar algo diferente pra minha vida. Afinal, eu já tô com 30 anos. Será que eu ainda devo correr atrás do meu sonho? A verdade é que no longo da minha vida eu me pergunto isso várias e várias vezes. Mas no fim, eu nunca consigo desistir da música e criar. Eu tento várias e várias vezes, mas eu sempre acabo voltando. Não importa quantas vezes eu me machuque. O meu dilema durou por muito tempo, até que eu finalmente me decidi. No fim, pra mim, nunca foi pelo dinheiro. Obviamente, ele é uma consequência daquilo que eu quero, mas nunca foi o foco. Então, eu decidi por mim mesmo. O artista Bonner não teria mais músicas comerciais. E eu voltaria quando estivesse pronto, com uma identidade nova, mais forte, mais poderosa, palavras e um som que fizesse a diferença. Foi então, em um dia desses de procrastinação que eu gosto tanto, eu acabei rejogando esta obra que fala sobre um samurai em um dilema complexo, sobre lutar contra sua história e tradição para salvar a sua ilha do Império Mongol. Basicamente, durante o jogo, a história bate várias e várias vezes na questão da honra samurai e seus códigos. E eu simplesmente achei isso fascinante, porque eu acredito muito nessa ideologia. Me identifiquei muito. Eu fiquei obcecado pelo jogo e, consequentemente, fui atrás para saber de onde vinha tudo isso. E acabei descobrindo que essa ideologia que os samurais seguiam se chamava Bushido. Ela consistia no fato de que os samurais deveriam colocar a sua honra acima de tudo. Os mais fortes não oprimem os mais fracos, e sim os ajudam.
Grandeza vem da humildade. Não se busca por vingança, e sim por justiça. Os fortes ajudam os fracos. E isso é a maior honra. Isso é muito forte, muito bonito do meu ponto de vista. Eu fiquei tão fascinado por isso, porque essa filosofia mostrava exatamente a forma que eu via as coisas. Quando eu percebi isso, decidi pela primeira vez criar uma música pensando exatamente sobre o que eu devia falar. Foi a primeira vez que eu queria fazer algo tão planejado e cuidadoso. E a partir dessa ideia, dessa filosofia, eu escreveria a minha música de retorno. Então eu comecei a anotar algumas palavras que faziam sentido com isso, para ter um ponto de partida para uma letra. Entre elas, tinha algumas do tipo samurai, espada, forjar, honra, dever, espírito, entre outras coisas. Antes que eu percebesse, os primeiros versos foram escritos e de forma involuntária. Eu não sei nem como explicar, mas ela começa assim, com a seguinte frase: esteja onde estiver, não vai esquecer, tenha sempre a fé, mesmo quando não entender. Eu tava em um momento difícil e eu não sei explicar muito bem, mas eu senti que nesse momento era alguém falando comigo. Não era eu que tinha escrito isso. É muito louco falar isso, pode até soar meio estranho, mas pra mim, eu interpreto de acordo com a minha cabeça que foram as palavras de Deus conversando comigo, talvez. Ou talvez eu seja um esquizofrênico. The prophecy is true. E foi muito emocionante pra mim esses versos, porque eu tava até então no pior momento da minha vida. E o que me manteve de pé foi a minha fé, o meu sonho e a expectativa de que eu podia fazer as coisas mudarem. Eu fui deixando as palavras e os possíveis títulos promissores pra música. Naquela altura eu já tinha gostado bastante de Samurai, que é uma ótima estética tanto pra ler quanto pra criar as artes, e também Espírito Indomável. Esse era mais lúdico, mas mantém a ideia de que a fé e o espírito sustentam a carne. Mas ainda não era o que eu queria. Eu queria expressar a minha necessidade de me reconstruir, de voltar mais forte, de ter mais poder, mais ideia, mais vontade. Foi aí que eu voltei para uma das palavras que eu tinha pensado logo no começo, a palavra forjar. Isso martelou na minha cabeça por muito tempo e eu entendi que era isso, forjar, me moldar de novo. A partir dali era questão de tempo até que o título Forjado no Fogo surgisse na minha cabeça. Era isso, forjado no fogo, eu tinha tudo que eu precisava para estruturar a minha letra e a ideia. Eu comecei explicando meu Iago. Eu tive que sumir por um momento, observar o mundo, dilatar o tempo, desviar do mal, controlar meus pensamentos, descobrir o que é real, entender meus sentimentos. Essa parte em si fala sobre o momento que eu vivi e o fato de entender como me sentir. Nesse som, eu queria tentar pôr meu sentimento mais sobre o ideal da filosofia Bushido. Eu fui criando a ponte até o refrão, onde eu queria realmente passar a ideia entre tudo pra mim mesmo. Forjado no fogo de corpo e alma, eu fiz a fé, a minha espada. Esse início reflete o meu desejo de mudar tanto meu corpo quanto a minha mente, de me fortalecer. Minha crença em Deus e em mim mesmo seriam a espada que cortariam esse ideal distorcido que eu tentei seguir ao tentar vender a minha música. Samurai no tempo errado, permaneço de pé, e mesmo quebrado, eu nunca paro. E aqui é a essência da filosofia Bushido. Um samurai nunca perde a postura e sempre honra a sua palavra. Sempre honesto, sempre justo. Da maneira que as pessoas deveriam ser. Claro, isso aos meus olhos. Isso, claro, foi encaixando com o beat, foi ficando mais cinemático, mais épico. Uma das críticas que eu tenho pra fazer a indústria hoje é que as músicas são sempre mais do mesmo. Por exemplo, a música tem uma intro, uma melodia, um refrão e ela se repete até que ela acaba. Eu tento sempre fazer algo diferente. Depois do refrão eu tento criar uma parte nova, algo que dê outra cara pro som, pra mudar um pouco a dinâmica. Sabe? Depois do refrão é onde está um dos meus versos favoritos. E ele é assim. O passo é lentamente acalma, e cada golpe é decisão. Quem conhece a própria sombra não se perde na escuridão. Mesmo tendo noção dos nossos pecados, nós ainda somos incapazes de não pecar. Mesmo sabendo disso, não devemos desviar o nosso olhar dos nossos pecados. Por isso, quem conhece a própria sombra não se perde na escuridão, significa que olhar para a escuridão é o que nos mantém perto da luz. Não desviar o seu olhar dos seus erros é o que vai te fazer melhorar no futuro. Foram meus erros que me fizeram melhorar. Foi a capacidade de ver a escuridão dentro de mim e aceitar ela que me aproximou da luz. Foi isso que me deu coragem para voltar a produzir, para começar com esses vídeos. E foi isso que me fez perceber que eu devia seguir em frente. Todo mundo tem a capacidade de se forjar e se moldar novamente. Isso foi um processo doloroso, mas um aprendizado muito grande pra mim. A minha faixa Forjado no Fogo já está disponível. Se você assistiu até aqui e se interessou, meu muito obrigado. Significaria muito pra mim você ouvisse a minha música, ouvisse o que eu tenho a dizer. E eu espero muito que isso possa te motivar de alguma forma ou te acolher seu pensamento. Meu muito obrigado. Um abraço. Até o próximo.